Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Mônica Aparecida, eu sou professora, Mônica Aparecida Queiroz, sou professora da educação infantil. Hoje assumi, desde 2016, a coordenação de um programa chamado MIPID, que é Memória e Identidade na Promoção da Igualdade na Diversidade. Esse programa atua na Secretaria Municipal de Educação desde 2004, teve a sua resolução, né? Logicamente que ele já teve uma elaboração anterior para chegar a essa resolução, né? Mas ele teve uma resolução que instaurou em 2004 e o foco do trabalho do programa é as relações étnico-raciais. Em 2015 ele foi revitalizado e nessa revitalização eu fui afastada de sala de aula para assumir a coordenação das ações formativas. Então o foco do programa são ações formativas aos profissionais da rede municipal de Campinas, dentro da temática do negro, do indígena e do cigano. E aí, desde então, a gente vem elaborando, né, uma equipe, os articuladores, formadores, outros professores da rede, né, os profissionais como um todo, vem colaborando nessa construção. Então, o programa ele ajuda nesse processo, né? Lógico que cada profissional tem que também procurar se aperfeiçoar e conhecer, né, cada vez mais, né, esse trabalho. E hoje nós estamos aqui com dois profissionais que trazem em sua bagagem aí já um trabalho com as relações étnico-raciais, né, com a implementação da Lei 10.639 e com a Lei 11.645 nas suas unidades. A professora Viviane Lino e o professor Wilson Queiroz estão aqui com a gente e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Como que é essa relação nas escolas, como começou, qual a importância desse trabalho no chão da escola, junto aos alunos, né? E que muitas vezes é um trabalho que não é valorizado, né? Mas eu acho que esse é um momento da gente mostrar também que essas lutas dão muito certo, né? E a gente colhe frutos desse trabalho. Então, Viviane, quer se apresentar, falar um pouco? Eu sou a professora Viviane, né? Atualmente eu estou no CEI Gabriel Martins de Camargo. Entrei na rede em 2016, no mesmo ano que eu entrei também para a equipe de articuladoras do MIPID. E é isso. Eu sou o professor Wilson Queiroz, trabalho na MF Osiel Alves Pereira já faz 12 anos. Primeiro, agradecer a Mônica pelo convite, dizer da importância e da relevância da gente poder ter esses espaços para dialogar com a temática que na escola a gente chama de africanidades, mas que ela atende à Lei 10.639. E então, mais especificamente, eu também trabalhei no MIPID de 2003, 2007, e aí eu acho que dessa percepção entre o chão da escola e a gestão da temática, essas duas instâncias, elas são complementares, elas não são antagônicas. Então é importante que a gente tenha a presença da Mônica nesse lugar da gestão, da administração, da demanda da política, para que na sala de aula a gente consiga também desenvolver. Então, esse duplo lugar, né, da gestão e do professor, ela vem contribuir para o trabalho que a gente desenvolve na escola. Em particular, a gente vai falar um pouco das publicações, do trabalho que a gente tem construído no OSIEL, na relação com os alunos, com a gestão da escola, e, de alguma maneira, a visibilidade que essa temática merece e precisa ter. Com certeza, com certeza. Eu acho que é importante a gente ressaltar, né, a questão desse trabalho deve ser realizado ao longo do ano, né, e com todas as crianças, né. Não é um trabalho que é focado para as crianças negras e indígenas, não. Negros e não negros, todos, né, devem ser contemplados nesse trabalho, né. E a questão da construção de uma identidade positiva, né,
E os frutos desse trabalho é que a gente vai, e um pouco dos exemplos desse trabalho, né, é que a gente vai querer saber um pouquinho de vocês, como é que está na escola, né, e como que os alunos, como que isso acaba repercutindo junto às famílias, junto aos alunos, né. O Osiel tem uma história longa aí já, né, e a gente, quando vai visitar a escola, percebe muito bem a diferença que fez esse trabalho e que faz tanto na comunidade quanto para os alunos, né? O empoderamento que essas crianças têm, né? Que vem receber a gente, né, na porta da escola, que eu acho muito chique isso. Vem mostrar a escola é deles, né? E isso eu acho a coisa mais linda do mundo, porque assim, realmente a escola é dos jovens, das crianças que ali estão, né? E esse trabalho começa desde o berçário, né? Que é o caso aqui da Vivi, que vem fazendo um trabalho já desde com os pequenininhos. Que muita gente fala, mas os pequenininhos, bebês, o que eu vou fazer com os bebês, né? São tão pequenos, eles não entendem o que é racismo, eles não entendem o que é preconceito, né? E aí a gente entende que as crianças, eles observam o mundo, né? E eles acabam não é copiando, Acho que aprendendo mesmo, né? Aprendendo, né? Reproduzindo, né? Atos e informações que acabam vendo do lado de fora da escola, ali, né? Sim. E acabam, e como a escola junta-se aí, né? Várias crianças de várias famílias, de várias culturas, né? É onde as coisas, os choques muitas vezes acontecem, né? Então é importante que a gente conheça um pouquinho também do trabalho, desde o berçário até chegar a um trabalho como foi no Osiel, né? Vou começar assim do meu lugar, né, que é o berçário, né? Desde que eu entrei na rede sempre trabalhei com bebês, né? Só que quando eu entrei em 2016, e que foi o mesmo ano que eu entrei no MIPID, então, assim, me formei, né, Relações Éticas, professora antirracista dentro do MIPID, né, trabalhando, estudando junto, construindo juntos ciclos. Então, assim, no início, né, foi, como diz, a gente vai fazendo algumas coisas assim que às vezes a gente fica meio na dúvida, mas foi levando, né, no meu primeiro ano a gente foi na Fazenda Roseira com os bebês e as famílias. Teve uma avaliação positiva, né? Nesse meu primeiro ano de prefeitura eu trabalhava no SEI Margarida, né? Que é quase que o quintal do MIPID, né? Teve uma época que nós tínhamos 4 articuladoras que eram do SEI Margarida, né? Então lá a gente tinha todo o apoio, né, da escola, da gestão, com compras de materiais, comprava as ideias, né? Então, assim, a gente tinha banners, a gente tinha livros, então não tinha motivo para não se trabalhar o tema dentro da escola, né? Sempre foi muito presente. Então, assim, desde lá eu aprendi a olhar para minha sala, né? Começando sempre olhando para minha sala, que todos os alunos se sentissem pertencentes, né? Acolhendo as famílias também. Eu trabalho no início contemplava só as crianças, mas aí eu fui vendo, estudando, percebendo a necessidade de levar esse trabalho também para as famílias, porque a Lei 10.669 é uma lei recente, então muitas famílias não têm acesso, né, não tiveram acesso às histórias que foram escritas pós-lei, né? Então, assim, sempre que eu tinha oportunidade, convidava as famílias para poder participar de contação de história, né? Quando a gente foi na Fazenda Roseira, a família foi junto. Teve um ano que a gente teve a presença da Luciana, que é uma indígena que mora aqui na nossa cidade. Ela foi lá fazer um trabalho, convidamos a família para poder estar participando. Então, assim, com os estudos que a gente foi fazendo, a gente foi vendo essa necessidade de levar, né, para as famílias também, essas histórias, essas vivências, porque muitas, né, não tiveram. E o legal é a gente ver a transformação mesmo acontecendo ali, né? Alguns familiares, né, de crianças negras que às vezes andava
meio sem graça, às vezes com o cabelo preso e tal, e de repente você vê a pessoa, né, se aflorando ali dentro da escola, se sentindo pertencente daquele espaço, se sentindo que aquele espaço é um lugar de acolhimento, que acolhe ela do jeito que ela está. Então, assim, é muito legal, né, trabalhar, mas não legal, assim, por ser legal, mas de ser gratificante, né? A gente vê essa transformação que acontece quando a gente se propõe a trabalhar, né, as relações étnico-raciais do jeito que a gente acredita, né, que é acolhendo todos, né, independente se é branco, se é negro, se é indígena, todos estão ali sendo contemplados no nosso trabalho. Legal, muito bom. E é importante essa questão de envolver a família, né? Faz toda uma diferença, né, no trabalho. Ainda mais com os bebês, né? Faz muita diferença. Sim. E aí, Wilson, conta pra gente agora, que nós estamos curiosos, como é que começou esse trabalho? Na época você já estava no MIPID, né? Nem dá para guardar em segredo, porque a gente quer que o mundo mude para melhor, né? E a mudança do mundo para melhor precisa passar por ensino-aprendizagem, que na escola a gente chama de africanidades em função de como que a gente foi construindo, né? Então eu lembro que no começo a gente tinha várias denominações, né? A Lei 10.639, a Lei 11.645, que aí torna obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, e depois é ampliada para a lei que faz um paralelo, só que acrescenta a cultura indígena, e aí, como a Mônica também trouxe, a questão dos ciganos. Eu fiz uma opção ao longo do tempo pela demanda, né? E eu acho que aí agora a gente precisa agregar pessoas. É bacana conhecer seu trabalho, Vivi. Vou me permitir chamar de Vivi, né? Porque eu acho que a gente está entre amigos aqui conversando sobre uma temática que nos é cara e ao mesmo tempo nos modifica e nos chama para a responsabilidade de que a gente precisa se constituir enquanto grupo humano, né? Então, a dimensão da população negra humanizada na escola nos é muito cara, né? Então, porque às vezes a gente usa a positividade, é um aspecto, mas o que a escola faz com as crianças negras e com a cultura negra é desumano, porque você só é lembrado em ocasiões específicas, e as crianças negras estão lá o dia todo, a semana inteira. E as crianças brancas, ou pelo menos na minha escola, eu costumo dizer, as crianças de pele clara, na minha escola, né, quando a gente faz o levantamento mesmo, você vai perceber que a branquitude não frequenta as favelas da maneira, ou melhor, a favela do Osiel, a comunidade do Osiel, de fato, né, o que a gente tem são crianças de pele clara, né, que trazem consigo a história de 400 anos desse país escravista. Então, o que a gente tem feito e percebido, né, que essa felicidade, ela passa por a gente estar com essas crianças de forma integral, né? Eles precisam se conhecer. Então, eu digo que eles não têm problema de autoestima, eles têm problema de autoconhecimento, eles não sabem o que fazer com o cabelo. Dizem para ele que cabelo bom é o cabelo liso e loiro, é lógico que ele quer ser bom. Então, ele vai para um viés onde ele não percebe que o cabelo dele é bom e é lindo. Agora, é preciso que ele perceba isso não discursivamente apenas, né? Então, o discurso precisa acontecer, mas a representatividade precisa acontecer. E aí, Mônica, é sempre a satisfação de dizer que quando você vai como representante do programa, como uma pessoa que está num outro lugar, mas tão comprometida quanto o lugar da sala de aula, que pode ser desvalorizado, mas é ele a saída para melhorar a educação, mas não pode ser restrito à sala de aula, porque aí a gente tem que discutir as políticas e os espaços onde os negros precisam estar para servir de referência para uma percepção humana de povo da população negra na sociedade, que extrapola a escola, mas que sem ela a gente não consegue fazer essa percepção mais ampla. Então, a gente está aqui falando das nossas experiências, mas essas nossas experiências, elas vêm de experiências que são trazidas de fora da escola também, das nossas famílias, dos nossos amigos, dos nossos relacionamentos, tudo isso constitui. E aí, especificamente ainda falando do MIPID, dessa formação, eu costumo dizer que depois da minha graduação, que foi que me permitiu estar no Osiel, na escola,
e eu fiz licenciatura em matemática, eu não tenho dúvida que foi a formação que eu recebi no MIPID, no ano de 2002, 2003, que ampliou absurdamente a minha percepção de como é possível transformar a escola e transformar a escola com a nossa história, com a nossa participação, com a nossa contribuição. Então, o MIPID é esse divisor de águas de formação. Aí eu vivi 3 anos fazendo formação e diálogo com os professores, e uma demanda que os professores legitimamente faziam é, ao denunciar o racismo, o que a gente vai fazer? E aí era jogado para mim, naquele tempo eu assumia parte da culpa, da responsabilidade, que era assim, e agora que eu tenho todo esse acúmulo de formação, o que fazer? E aí eu tenho 2 ou 3 referências que é importante, né? Então, quando eu comecei no MIPID, a Lucy era a coordenadora de políticas públicas, é uma pessoa que já pensava política naquele período, né? Aí eu tenho como orientadora de pesquisa de mestrado e de grupo de pesquisa a professora Corinta Geraldi, que é onde ela vai construindo o cotidiano. Então, assim, a minha aproximação com o Unicamp para dizer, olha, é possível fazer transformações dentro da sala de aula, ou melhor, a transformação só vai acontecer se ela vier conectada com a sala de aula, com as relações entre professor e aluno. Então, quando você diz que você vê as crianças felizes, é porque essa felicidade precisa ser tomada como parte da contribuição que essa temática traz para a gente. Então, essas são 2, e tem uma terceira, né? E aí eu vou fazer uma homenagem póstuma à professora Verônica, né? Que é uma pessoa queridíssima, assim, que eu tinha muito respeito, nos deixou, mas ela, junto com a Kátia, sempre me deu suporte, e a Kátia falava assim, quando é que chega para os alunos? Quando chega para os alunos? Então, eu fui fazer formação, o MIPID tem esse diferencial, porque a gente teve acesso a pensadores, a pessoas que estavam fazendo política, debate e discussões e estratégias em todas as áreas do conhecimento, para que a gente pudesse chegar na escola e ser propositivo ao diagnóstico, mas é preciso que nós, população negra, também sejamos propositivos, não menos do que a gente já foi. Eu acho que o Hélio Santos, ele diz que o conhecimento de história da África já está sistematizado pelo movimento negro. É preciso que a escola assuma esse lugar. E aí, quando a gente fala escola, a gente precisa ter o protagonismo. É importante que sejamos nós os protagonistas, mas não os responsáveis pela implementação do ensino de história e cultura africana. Eu acho que o protagonismo de pensar as questões raciais, as questões de africanidades, da Lei 10.639, desse conjunto que nos constitui humano dentro da escola, é de nossa responsabilidade, não exclusiva. Então, nesse debate, e aí a gente vai alongando depois, eu vou querer destacar justamente isso, a formação, a qualidade e o processo no qual o MIPID nos insere para conquistar e fazer com que a gente faça com que essas crianças se sintam gente dentro da escola, e não mais episódio, esporádica ou pontual. Sim. A humanidade delas é 24 horas, 365 dias por ano. E chegar e a gente conseguir transformar o conhecimento da gente em projetos é um desafio, mas é muito possível. E eu vejo, assim, algumas falas, né? Aí eu já estou falando enquanto professora formadora de professores dentro da temática, né? Da dificuldade de alguns professores de transformar o conhecimento que eles têm em projetos dentro da escola, né? Igual você disse, como que chega até os alunos, né? Como vai chegar, né? Por que a gente não tem dificuldade de ensinar outras coisas, uma revolução industrial, que a gente não tem dificuldade para poder passar lá as matérias de biologia, de português, mas de étnico-raciais, é muito difícil, né? A gente tem uma bagagem, e tem algumas escolas que a gente vê isso, né? A gente vai lá, faz formação, aí depois volta lá, e aí? Ninguém está trabalhando ainda, não sei o quê. Então, essa dificuldade de transformar o conhecimento em algo positivo, né, que vai chegar no aluno, né, é algo ainda muito real. Só que eu acho que muitas vezes assim, é um destaque muito muito específico das relações raciais, né? Muito específico ali. O racismo se mostrou. É o racismo institucional, né? Usando assim, a gente vê essa fala, né? Que eles falam que é uma dificuldade, mas
para nós que somos de Campinas, a lei ela é anterior à Lei 10.639, né? A gente tem uma lei desde a década de 90 que já falava ali, então Campinas é protagonista nesse tema, né? E ainda a gente vê essa dificuldade dos profissionais, né, de levar ali pro chão da escola, né, esse tema que é tão importante. A gente vê que ele faz diferença quando a escola trabalha, e quando a escola não trabalha, também aparecem os problemas. Aparecem problemas graves, né, que acabam chegando de situações que deveriam, né, ser absurdas para todas as pessoas e muitas vezes não é, né? Então é bem complicado. Um ponto que você levantou, Wilson, que é a questão da formação que o programa fez. Eu também me coloco nessa mesmo papel aí, né? Enquanto professor nesses de 2015, eu ia atrás de todos os cursos que aparecia que eu podia fazer, de que o MIPID fornecia. Então ele me constituiu enquanto mulher negra, enquanto pessoa, enquanto profissional, né? Então, quanto é importante ter um programa como esse, né? Então você vê várias pessoas e assim a gente tem que agradecer a todos que passaram por esse programa, porque todos eles contribuíram e fizeram com que esse programa se fortalecesse, né? E se mantivesse até hoje. E a diferença que esse programa fez na vida de todos os profissionais que passaram por ele, né? Então, não é a Mônica, não é fulana, não é Beltrana, não é ninguém. É o programa e as pessoas que o constituíram ao longo da história e vão continuar com esse trabalho também, né? Que uma hora a gente aposenta, né? Então, assim, a gente tem fé que esse trabalho tem que continuar, né? Independente de quem assim eu vejo, porque ele faz a diferença, né? A gente sentiu isso, né? Você na sua vida profissional, a Vivi na vida profissional dela, eu na minha vida pessoal profissional, né? Que também não tem como separar, né? O aprendizado ele vai tudo, né? No pessoal, no profissional, enfim, nas relações, né? Enfim. E enquanto é importante, né? Essa formação continuada, né? Quanto é importante ter sempre, não deveria, não precisaria, né? Porque tem uma lei, né? Mas às vezes precisa ter lá um programa que vai sempre estar batendo na mesma tecla. Olha, precisa ser estudado, precisa ser trabalhado. O conhecimento, ele só vai ser válido se ele for colocado em prática. Não adianta você se encher de conhecimento e você não coloca, não compartilha esse conhecimento dentro da sua sala de aula, dentro da escola, dentro com os seus pares, né? Isso é necessário, né? Muito, muito necessário. Um aspecto bem legal que você levantou aí, que realmente fez muita diferença. Não deveria ser necessário ter um programa, ficar batendo na mesma tecla, né? Mas que ele faz toda uma diferença. Acho que foi isso. Né? Se você quiser, eu posso pegar um gancho. Deixa eu Pode. Eu acho que tem uma dimensão que aí o movimento ensina pra gente, e que quando a gente faz essas passeatas, essas manifestações, e agora com essa mudança de governo, de política, a gente precisa entender o tamanho do monstro que é o racismo. Né? Esse monstrengo que diariamente nos mata. E aí, no limite, a gente vivencia isso na escola. Diariamente, a gente é boicotado, a gente é subjugado e a gente é desumanizado, porque o processo histórico que vem sendo construído faz isso e naturalizou isso. Então, com os alunos, né, o que acontece? Eu costumo dizer que eu tenho pensado se alegar ignorância não é uma estratégia do racismo para perpetuar os privilégios. Eu tenho pensado um pouco sobre isso. Então, assim, a gente faz uma formação, faz 2 formações, faz 3 informações, faz milhões de informações e ainda assim há uma alegação. Do ponto de vista racial, e aí a gente vai entender como que o racismo ele se naturaliza e às vezes até acomoda e dá um certo aconchego, né? Vamos pensar dessa maneira, para quem se recusa a olhar para essa desigualdade e pensar como superá-la. Então, eu costumo dizer que nas escolas onde impera o racismo, as africanidades não entram.
porque parece que toda vez que a gente quer conversar sobre história e cultura africana, que é o berço da humanidade, tem que se começar pelo racismo. Agora, sem a superação do racismo, o professor não dialoga com as crianças sobre tema algum que se relacione ao negro. Estava fazendo a biomia aqui agora e eu falei, qual é a necessidade de ter que falar da escravidão para uma criança, no seu caso, o berçário? Qual é a necessidade? Agora, essa criança precisa ser representada a bem da saúde mental, a bem da saúde imagética que ela vai construir ao longo da vida escolar. E aí a gente sabe que é recorrente, né? A gente ter sido invisibilizado. Né? A nossa história, a nossa estética, nossos corpos, os nossos modos de brincar, as nossas representações. Então, quando a gente vai num espaço onde as africanidades não entram, é porque o racismo está ali bloqueando. Sim. É ele quem impede. E aí o racismo ele vai criar duas não, mas a gente pode pensar assim, ele cria um antagonismo. Então ele diz, isso é bom, isso não é, isso vai dar certo, isso não vai. Eu vou falar dele e não posso falar do outro. Né? Então assim, parece que ao falar da história da África, você não está falando da história da humanidade. Quando na verdade existe uma lacuna da história da África, que é o berço da humanidade, né? Colocada como sendo na Europa o velho continente. Então, essa dimensão da negação da história, e aí eu estou falando mesmo assim, de aspectos, por exemplo, saber que as crianças podem ter acesso, que o café é de origem etíope e que a região de Cafa é onde você tem acesso à origem do nome café Cafa. Agora, o que impede dos professores ensinar isso? De uma forma lúdica, de ter o prazer de conhecer o continente? Porque ele está impregnado que toda vez que ele for falar a cor preta, o corpo preto e a cultura negra, inevitavelmente, dados os tempos do racismo e da permissividade, da naturalização e da visibilidade da cultura africana e da desumanização dos corpos e das pessoas negras, ela se depara com racismo, que é um problema, uma tensão que tem que ser encarada. Então, assim, o professor tem que saber que para poder falar da cultura negra, ele precisa pensar em como lidar com o racismo. E não pode ser tomado o racismo como sendo um problema do negro. E aí eu acho que uma referência para a gente entender essa percepção é o livro do Fanon, Peles Negras, Máscaras Brancas. É preciso que a gente entenda o que é a branquitude. Aí a Cida Bento vai contribuir um pouco com isso. Então, o Fanon, a Cida Bento, você já tem uma discussão sobre a branquitude, que vai dizer para a branquitude também da responsabilidade que ele tem diante o enfrentamento do racismo. E aí a gente está falando do racismo que tem a marcação racial, onde o negro, o africano, é o alvo dessa perversidade, desse extermínio. Então, eu acho que a gente precisa, e eu me pedi as construções que a gente faz, né? Por que uma criança precisa ter imagem positiva? Porque ela é uma criança. Sim. Né? Ela não pode ser animalizada antes do tempo, sim, se é que existe algum tempo para a gente admitir, né, a invisibilidade, a animalização, a objetificação da população negra. E aí eu volto a repetir. Quando você vai numa escola, eu vou contar um fato que é muito recorrente, que eu passei dos tempos do MIPID, né? A gente foi no mês de agosto fazer uma formação numa escola e a escola afixou trocentos Saci Pererês na parede. Eu ia falar do Saci. Eu não tenho nada contra o Saci, nada. E aí fui na escola tal, né? E coincidentemente, no mês de agosto tem o folclore e tem o Dia dos Pais. Eu fui em todos os painéis que estavam homenageando os pais. Não tinha um pai negro. Então, essa naturalização do estereótipo do Saci, dessa imagem, né, que aí a gente tem que problematizar quem foi que amputou a perna do Saci, por que precisa pôr um cachimbo, por que ele não muda de cor. Então, são uma série de símbolos e de naturalizações que a gente precisa trazer, né, e aí explicar o Monteiro Lobato. Eu acho que a gente precisa assumir que o racismo que o Monteiro Lobato produziu e naturalizou
tem outras pessoas, outros autores, outros lugares fazendo coisas mais interessantes do que a gente ficar tentando passar pano quente. Olha, agora a gente vai explicar por que Monteiro Lobato era assim. Eu acho que a gente tem que também assumir que o Monteiro Lobato serviu ao tempo dele e aos lugares que ele queria ocupar. Então, dentro desse processo, você tem autores muito interessantes, você tem uma coleção de História da África, que pode ser um material muito bacana para você ampliar o horizonte do que eu vou falar sobre a África, mas, ao mesmo tempo, não achar mais natural e institucionalmente a gente precisa ter a dimensão das responsabilizações. Qual é a responsabilidade do professor diante do racismo, sabendo que eu já sei que é? O Bakhtin vai dizer que a gente não tem álibi quando a gente toma conhecimento, quando toma consciência. Então, quanto tempo, e aí a gente está falando de um tempo de 20 anos da lei, né? São 2, 3 gerações que continuam sem ter acesso ao mínimo daquele conhecimento que a gente está dizendo que mudou nossas vidas. Sim. E que a gente sabe que muda a relação da escola com o conhecimento, com a forma de ensinar. Reduz e potencializa, reduz o fracasso e potencializa inteligências. Eu tenho trabalhado com minhas alunas e uma das questões para poder a gente passar a bola é a presença delas e o corpo crespo. Então, a gente faz uma dinâmica que é assim, a gente começa as aulas, tem 1 ano para que elas se sintam, primeiro que eu não sendo mulher, eu me autorizo até no limite da minha responsabilidade e da minha representatividade com elas, mas eu sei que elas precisam desse processo, enquanto a gente não tem uma mulher negra ou mulheres negras na escola para dar esse suporte mais abrangente, mas aí eu me comprometo nesse sentido. E em outros sentidos, mas nesse particular, então elas têm 1 ano para poder ir na escola com o cabelo solto. E aí a gente percebe nitidamente que a gente precisa perguntar quantas aulas eu me livro do estereótipo do cabelo, da imagem negativa do próprio corpo. Não é numa aula só. Então, esse conjunto de informações, ele precisa detalhado, quantificado e potencializado do ponto de vista do cotidiano da escola. Quantas aulas eu preciso para poder fazer com que minha criança deixe de ter o cabelo preso e liberte a sua inteligência a partir do cabelo, né? Então, eu costumo dizer que, ao compreender o cabelo, ele solto, ele liberta as inteligências que lá estavam aprisionadas. E passa por autoconhecimento, que eu acho que essas falas nossas, ela vai dizendo isso. Olha, o tanto que eu sou alto e potente e que não me permitiam ser. Sim. Aí o cabelo é um dos vieses, não é o único, mas que eu tenho apostado que assim, o cabelo pode dizer mais da inteligência do que o que a gente tem dito. Essa questão da estética negra é um problemático que já vem de longo tempo, né? E que a gente ainda encontra nas escolas, essa questão, às vezes, né, de com os pequenos, eu não sei mexer com esse cabelo. Que cabelo é esse que você está falando que é esse cabelo, né? É um cabelo que tem uma textura diferente, mas que deve ser tratado de uma maneira diferente. Você tem que pegar um pente com os dentes mais largos, você tem que colocar um creme, você tem que... Sim, mas que merece carinho e como o outro, né? Um cafuné, gente, um cafuné não tem preço, o básico, né? Eu falo assim, é uma dificuldade na educação infantil, a pessoa perceber isso, né? Vou citar uma das articuladoras nossas mesmo, que é a Vera, né? Ela fala assim, a gente vê ali no cotidiano da educação infantil que as crianças que ficam mais no colo, as crianças que são mais acariciadas, as crianças que têm, né? E ali é aquela coisa assim que a pessoa não percebe, porque para ela é natural, tipo assim, a criança, né? Aquela, que é branquinha, que é loirinha, que é bonitinha, que a família é legal, ela não pode chorar, ela não pode nada, a gente tem que correr para acolher, né? Agora, aquela criança que é negra, fica quieto aí, né? Ele tem que dar conta ali da situação. Da educação, né? É cuidar e educar. É cuidar, né? E educar. Então, isso é uma coisa que a gente procura sempre falar com os educadores, né? Se é o cuidar e educar, então, esse cuidar é também respeitar essa individualidade de cada um, né? É também respeitar esse modo essa imagem, esse corpo, essa família que não vai ser a família Doriana,
Ou às vezes mas... às vezes e às vezes por ser negro, ela já é posta de lado, Exato. Não é aquilo que eu esperava, né? Já não é visto do mesmo jeito. Mas eu queria voltar na fala do Saci, gente, porque é algo assim que a gente tenta explicar, né, principalmente para os profissionais da educação infantil, né? Como é complicado você jogar um Saci com uma criança de 2, 3 anos. Né? Sendo que a gente tem tantas representatividades, né? Tantas representações positivas para poder levar, histórias positivas para poder levar, né? E muitos ainda, né, não sei se é por falta, né? Escolhem colocar um Saci ali, igual você falou, né? Chegou na escola o painel de Saci e infelizmente Mas não era no painel, não. A escola inteira. Na escola. Que é pior ainda. Né? Que é complicado. Porque... Mas não lembraram de um pai preto. Isso. Nos painéis. Que é o problema, né? Quando você não trabalha as questões étnico-raciais o ano inteiro, e aí chega em maio, aquela bendita daquela imagenzinha das mãos, as correntes sendo quebradas, e em agosto o Saci. Parece que é as únicas vezes que se vê o negro dentro da escola. E no caso dos maiores, tem a questão da escravidão, que só mostra a escravidão, enfim. E aí? Mas a gente é muito mais que isso, né? E aí precisa estar trazendo essas outras referências, né? Esse trabalho com a subjetividade da criança é isso, né? A gente respeitar mesmo, né? A gente procurar trazer uma representação positiva para ela crescer, né? Se sentindo já empoderada desde nova, né? E quando você põe um livro do Saci ali, né, com aquela história, que ele não tem nada de positivo na história, né, o tempo todo só fazendo travessuras, só fazendo coisas erradas, e você normalizar aquilo para uma criança de 2, 3 anos que está construindo a sua subjetividade. E a cada ano reafirmar isso, né? E a cada ano reafirmando todo ano, infelizmente. Exatamente. Ainda. Então, é uma desconstrução, né? Não é trabalhar essas relações. A pessoa fala, mas não é. Você, pelo contrário, você não está trabalhando as questões étnico-raciais, né? Você não está trazendo essa valorização. Foi para as escolas, agora faz pouco tempo, a coleção Mostarda, né? E aí teve uma pessoa que não é da educação, né, mas que veio questionar por que essa coleção foi para os pequenos, né? E aí eu fiquei olhando para a cara daquela pessoa e falei, gente, mas é exatamente os pequenos que têm que ver essa diversidade de pessoas negras em diferentes colocações ao longo de uma história. Né? Então você vai ver desde, sei lá, Dandara, vai estar lá, quem que foi Dandara? Lá atrás, aconteceu isso. O educador, ele tem que ter a leitura prévia, né? E aí, em cima daquele conhecimento, ele vai criar. Eu vou fazer um teatro de fantoche com a história da Dandara, eu vou fazer uma maquete, eu vou fazer, sei lá, enfim, né? Professor é criativo, né? E aí ele vai explorando aquilo lá. Então, assim, é importantíssimo que a criança veja, desde o pequenininho, aquelas imagens todas lindas, bonitinhas daquela coleção Mostardas das personalidades. É importante que conheçam, né? Então, assim, isso é um exemplo, né? Mas, assim, a gente tá tendo, né? Tá chegando nas escolas outras coleções, outros trabalhos, o Atlas Geocultural, outros livros, né? Que é para ajudar o professor nesse processo, né? De estar mostrando essa história que não nos foi contada, né? Que quem se interessa pela temática começou a ir atrás dessa história e foi conhecendo um pouco e desconstruindo e percebendo o embranquecimento de muitas personalidades, né, que foram sendo embranquecidas ao longo da história. Eu estudei a vida inteira no Carlos Gomes, desde o jardim, quando tinha jardim de infância, né, jardim pré e etc. Né? E eu nunca imaginei, fui até o final do magistério, e eu nunca soube que Carlos Gomes era negro. Muito pelo contrário, né? E você fala assim, gente, mas como assim? Isso não era nem colocado, nunca,
Então, assim, eu cresci olhando o Carlos Gomes como um homem branco, né? E eu estava na escola que tinha o nome dele. Ponto, né? E aí, se me fosse contado desde sempre, né, que ele era um homem negro, né, um compositor da magnitude dele, negro, né? Ah, era um negro mais claro? É um negro mais claro, mas não deixou de ser negro, né? Então, talvez fizesse mais diferença, até abrisse mais as possibilidades. Então, é importante quando a gente traz também não só esses questionamentos, né, sobre a questão do sacis, por que há necessidade de se trabalhar tanto com esse personagem, sendo que há tantos outros livros, há tantos outros caminhos, né? Então, isso é, sim, uma manifestação do racismo, né? Ali presente. Principalmente quando não se trabalha nada antes. Né? Porque ainda você pode falar assim, eu estou trabalhando folclore, né? Aí, mas tem só que tem uns que não põem nada o ano inteiro e jogam o saci na escola. E nem trabalha com os próprios alunos, que eu acho que é a essência do nosso trabalho. Porque se você trabalhar só com as fotos dos seus alunos, você já está trabalhando as questões raciais. Sim. Só com as fotos, né? Então, agora, depois quando você vem com instrumentos, com música, com as personalidades, você vem com comida, você vem com, enfim, poesia, exato, política, né? Exato. A gente precisa entender que o tráfico negreiro foi uma política de Estado do Brasil, né? Então, a gente vai discutir política a partir de quando? Vamos pegar qual foi o primeiro candidato negro. Eu acho que é uma parte do processo. Agora, politicamente, a gente precisa entender o Brasil, politicamente, filosoficamente. Sim. Que filosofia é essa que desumaniza um continente e faz uma migração, um tráfico negreiro? Depois chega aqui, extermina milhões de indígenas, naturaliza isso, e quando a gente chega na escola para fazer um debate que gera uma tensão, a escola ainda, de alguma maneira, vamos dizer assim, conivente com todo esse processo. E aí é importante que essa tensão da compreensão e da recusa do racismo, ela perpassa também um posicionamento político individual de cada professor, mas o cumprimento de legislação e responsabilização daqueles que estão envolvidos. Então, sim, Luciene Nascimento, na poesia dela, tudo nela de Samar, ela vai dizer assim, apressado é o movimento cansado de ter paciência. Então, ela faz referência ao movimento negro, né? A gente está cansado de ter paciência com o outro me vendo morrer. Uhum. E onde ele poderia, né, ter salvo. Então, quando a Marcha Zumbi dos Palmares e o movimento Vidas Negras importa, os professores precisam entender, né? Primeiro, saber o que é vida negra, né? Como que a gente está se referindo a isso, porque existe uma limitação da leitura, do entendimento filosófico, histórico, sociológico e material do que significa todo esse conjunto de coisas, que primeiro a recusa da vivência e do estudo sobre nós, com a gente, né, é muito forte, e ao mesmo tempo esse achismo sobre o que é que nós somos. Né? Então, a escola acha que isso e isso é suficiente. Aí você chama um movimento para conversar, volta a repetir, você pega um Hélio Santos, você pega um Milton Santos, nomes que são elevados a uma potência da qualidade do que se produz, você pega relatos de pais, de mãe da comunidade que estão lá dizendo, né? A gente não está aqui só porque a gente quer. A gente está aqui porque a política de Estado do Brasil nos jogou na favela, nos jogou na senzala, nos impôs poucas condições, nos impôs a fome, nos impôs a falta de. E aí, esse conjunto de lugares, de impossibilidades, né, provavelmente a gente vai ser recorrente quando a gente fala assim, eu estudei na faculdade, só era eu negro. Sim. Ou tinha dois. Né? E aí a gente tem que chamar a responsabilidade à universidade. Como é que eu posso ter uma universidade que se classifica como universal e não tem cultura africana? Então, é mais uma seita do que uma universidade. É sobre isso que a gente está falando. Então, o conceito de universidade cai por terra quando a gente olha nos currículos das universidades e não nos vemos. E isso vale para a escola também. Né? E aí você tem referências importantes para a gente pensar. Voltando ao tema do cabelo, a Bell Hooks tem um texto alisando o nosso cabelo, alguma coisa desse sentido. E ela vai dizer que o alisamento do cabelo
também é uma série de outras coisas, né? Então, era o momento, ela não está floreando. Eu vou aqui fazer uma leitura da profundidade com a qual ela lida com esse processo, né? Então, ela fala assim, olha, era o momento onde as mulheres negras filosofavam, pensavam, estavam juntas, estavam trocando afetos, estavam criando estratégias, se sentindo, se percebendo, se tocando de maneira respeitosa. E aí ela vai, nesse processo, né, elaborando umas reflexões que é muito bacana. Então, eu acho que não só o cabelo, mas a estética do corpo negro, da cultura negra, da filosofia, da arte, da música, das produções humanas geradas pelo continente, eles vão, né, se revelar nesse texto de uma maneira muito interessante. Mas o que eu acho que fica muito marcado é que ela fala assim, é também um momento de afeto. Nem todas aquelas mulheres que estão alisando, ou que alisam, né, e aí eu não vou nem me atrever a fazer o comparativo com a forma como a Bell Hooks trabalha, mas é que ela vai trazer uma referência que eu gosto muito, que é o Paulo Freire. Então, ela usa o Paulo Freire o tempo todo no seu pensar de professora, de fazer história e cultura africana e africanidades, e a forma como ela aborda, ela traz tanto o Paulo Freire, que eu acho que é uma referência em termos de educação para o mundo, e como ela dialoga com ele, o texto que ela está fazendo, tem vários dela, mas esse em particular, ela vai dizer que ao alisar o cabelo, né, a gente também está ali vivenciando atos políticos, porque às vezes a gente tem um restrito, né, e volto a dizer, quando a gente pontualiza, quando a gente foca e especifica, a gente esquece que a gente está falando de uma população e de um grupo humano que não ficou parado no tempo e que está aqui em 2022 exigindo e lutando para conquistar a sua condição humana na sua integralidade. Então, a escola precisa permitir, mas não precisa permitir, ela tem que ser cobrada de que a nossa existência seja respeitada enquanto ser humano, como berço da humanidade, como parte da contribuição do que a humanidade é e que na escola é negada. Então, acho que essa coisa do cabelo tenho me permitido pensar um pouco, e aí as abaiomis, eu acho que eu já devo ter feito mais nesses 10 anos, 10 mil, porque são 1.000 alunos, e a gente faz, e o bacana é que ela consegue ser uma em cada vez que a gente faz. Uma diferente. E essa multiplicidade de tamanho, de formas, de cores, de cabelo, de poder ter de poder ter materialmente, fisicamente, na forma de tecido, um material muito plástico para você negociar, construir, duvidar, questionar, apresentar, e que é muito potente. Acho que dos materiais, e pensando sempre nesse diálogo do institucional e da sala de aula e da gestão, né, essa coleção que a escola recebeu, ela é importante porque a professora não sabe ler esse material. Ela não consegue transformar isso ainda em material didático. Por que é importante uma imagem dessa para as crianças? E por que é importante milhares de imagens dessa? Porque uma imagem só não define a pessoa. Agora, a gente vive num mundo imagético, a gente tem que ser criterioso, mas, ao mesmo tempo, tem que oferecer imagem para essas crianças. E não é uma. Né? Sim. A questão do cabelo é uma questão, assim, muito especial, né? Porque eu falo assim, antes, né, do alisamento, a gente tinha a questão das tranças, né? Então era o seu momento, que a sua mãe ou a sua trancista, né, lidava com você, né? Daí ia fazer as tranças. Provavelmente a sua mãe, antes disso, já ia estar fazendo o seu banho de creme antes de você, então já ia ter destrançado, lavado o seu cabelo, feito banho de creme, que na minha época não eram os cremes comprados, eram os cremes que as mães faziam, com óleo, com não sei o quê, via pondo aquele monte de coisa que a gente ficava. E depois aquela coisa de sentar, de ir trançando, às vezes brigava, não sei o quê, mas era Bell Hooks fala exatamente disso. Você e ela. Era aquela, né, aquela relação ali, você às vezes ficava, fica quieto com essa cabeça, menina, dá uma penteada na cabeça, com o pente na cabeça, enfim, mas era isso, né? E assim,
você ir no salão e outras transistas, outras cabeleireiras, é esse momento mesmo. É onde a mulher negra vai e ela vai conversar. Vai conversar sobre a vida, sobre as violências, sobre as alegrias, sobre as tristezas, sobre tudo isso. É aquele momento. Então, é importante isso, né? E com as crianças pequenas, eu acho que é mais importante ainda ter esses momentos de cuidado, né? Deixa eu só fazer um adendo. Pode falar. Conversando a semana passada com a aluna do 5º ano, ela falou que a mãe dela levou 7 horas para fazer as tranças dela. Demora. Imagina que é 7 horas de afeto, de cuidado, de toque da mãe com a filha. Para resultados que a gente não consegue mensurar. Mas, enfim, 7 horas de cuidado específico com uma parte do corpo, mas que não é aquela parte do corpo, é o conjunto do corpo que está ali sendo envolvido. Sim, desculpa, porque é aquela coisa, você, aquele momento, você pode ter 10 mil irmãos, mas a hora que você senta ali no meio da perna da sua mãe, ou vai sentar na cadeira da transista, ou né, na escola, quando vão cuidar do cabelo, é você e aquela pessoa cuidando de você, só de você, né? Então, é algo preciosíssimo essa questão, né? Preciosíssimo. A violência do alisamento é a questão da própria química, né? Que deixava feridas na cabeça da gente, né? E a questão maior ainda, que eu acho, que é a questão de que você achava que você só ia ser aceito se alisasse o cabelo, né? Então, para você ter um emprego, para você ter uma condição melhor, você teria que alisar o cabelo. Hoje, a pessoa alisa, eu acredito, né, que muitos alisam se querem, né, mas que não tem mais aquela necessidade de aceitação que se tinha, né. Eu acho que ainda tem, em alguns casos, né, a gente escuta ainda muitas vezes, né. Dependendo do ambiente que a pessoa vive e tal, né. Essa questão da aceitação, que é muito triste, né? A gente pensar que, olha, eu só vou ter sucesso, só vou ser respeitada se eu alisar o cabelo. Mas por que elas pensam assim? Porque o mundo fez com que elas pensassem assim, né? O mundo, a sociedade mostra o que é mais valorizado e o que é menos valorizado, né? Eu estou percebendo... Eu acho que eu sou um pouco poliana, né? Mas eu estou percebendo uma mudança que me deixa muito feliz e acontecendo, né? Que, por exemplo, você abrir um jornal, seja qual for, né? Da televisão, né? Televisivo, e ver tantos profissionais negros aparecendo. Coisa que na minha época era só a Glória Maria, e o... Ai, esqueci o nome dele. Geraldo Pereira. E obrigada. Que era o que aparecia. A gente é da mesma turma. E aí, hoje você vê um no esporte, outro na apresentação, outro no... Eu falo assim, ai, gente, né? A esperança é essa, né? Que as coisas mudem, né? E eu acredito que está havendo uma mudança. A gente quer que mude muito mais rápido, né? Que a coisa aconteça muito mais rápido, mas eu acho que a gente não pode desmerecer que está tendo uma mudança. Não só nas mídias sociais, né? Nas mídias como um todo, mas nas escolas também estão tendo mudanças, né? Nós estamos vendo mais escolas engajadas. O que antes era um professor... E às vezes o professor negro da escola, né? Agora a gente está vendo outras pessoas se engajando e alguns, eu acho que entre os professores e os monitores, né, que é o chão da escola, né, esse engajamento grande, né, entre os gestores também a gente está tendo um certo engajamento, mas assim, quem empurra a escola geralmente é o professor, né, que vai lá cobrar tal, e tudo mais, né, e pedir, falar. Então tá tendo esse movimento legal, principalmente quando você começa a comparar com cidades no nosso entorno, né? Aí a hora que você começa a comparar com cidades no nosso entorno, você fala, bom, então tá, precisamos avançar? Claro, e muito, né? Mas a gente está avançando, né? Isso nos dá um pouco mais de ânimo de continuar lutando, né? Continuar melhorando, querendo melhorar a situação, porque a gente não quer... O nosso objetivo geral é o quê? Que essas crianças não passem por situações de racismo
que a gente passou, que nosso irmão passou, nosso primo, nosso tio, né? Então a gente não quer que nossos filhos, sobrinhos, netos passem por situações de racismo dentro do ambiente escolar, que deveria ser um ambiente que o proteja, né? Que isso é inadmissível, né? Então a gente luta para que isso não aconteça, né? E que eles se sintam parte daquela escola, daquele ambiente, né? Se sintam valorizados naquele ambiente. Isso é algo bem, bem importante, né? A gente colocar. Eu acho, Mônica, e a gente está só somando opiniões e leituras, eu acho que a gente tem um desafio monstruoso ainda pela frente, a gente não está discordando, Sim. E o que eu penso é o seguinte, eu acho que a gente poderia ter uma força-tarefa do ponto de vista da educação, né? Anteontem teve o Enem, né? E o Enem perguntou como cuidar dos povos tradicionais e dos povos originários. Uhum. Eu acho que quando o Enem pergunta, né, para um grupo e uma população que está ingressando na academia e da responsabilidade que a academia tem, né, você potencializa, você cria, né, um crescimento que favorece, que fortalece. Agora, pensando historicamente, é importante que a gente tenha a dimensão que se a gente recua, o racismo avança. Não, Então, jamais. é esse lugar, e aí eu volto a repetir, esse lugar que você ocupa, que eu ocupo, que a Viviane ocupa, e que a gente precisa ocupar por 56% da população, que é o que nos é de direito, que vai fazer, de fato, essa transformação. E aí tem um processo de aprendizagem, né, que a gente que trabalha com educação, eu costumo dizer que as africanidades como uma área do conhecimento, né, então você tem um processo de aprendizagem que ele não se dá naturalmente, né? Então, assim como as crianças não aprendem a ler e escrever do nada, há um processo no qual a gente precisa começar a pensar em constituir na formação humana das pessoas, né? Uhum. E aí a escola vai ter, eu acho que como uma das demandas, né? Então a gente vai ensinar a ler e escrever, e a gente precisa ensinar humanidades permanentemente na escola. E essa humanidades perpassa o ensino de história e cultura africana e de outros povos que fazem e constituem a humanidade, porque senão, se a gente descuida disso do ponto de vista da área de conhecimento, fica parecendo que a gente vai, em algum momento, se deparar com o fim do racismo de uma forma que não é isso, mas que o que a gente quer é que, ao tomar conhecimento, ao tomar consciência, né, as políticas, as práticas, caminhem cada vez de forma mais alargada. Assim, a gente não tem dúvida de um crescimento do trabalho. Prova disso que a gente aqui está conversando em 3 e 2 professores desenvolvem trabalho, você está coordenadora. Mas ainda é muito exaustivo do ponto de vista que, às vezes, você vai conversar com gestores do alto escalão e eles estão no patamar do tati-bitati. Né? Assim, o que eu faço? Né? E aí a pessoa está lá deliberando sobre nossas vidas, assinando verbas, determinando decretos, comprando materiais didáticos e quando se descobre, ele já percebeu ou ele não percebeu, alguém tem que lembrar para ele, não trouxe material nenhum para as crianças negras. Os vídeos não têm as informações que as crianças negras precisam. E aí eu vou dizer, quando a gente toma consciência também, a gente sabe que a gente não está falando para as pessoas negras. O racismo é um problema que ele é compartilhado, que ele tem uma implicação na personalidade, no caráter e na formação dos brancos e que a gente precisa chamar o branco, a branquitude, a forma de pensar, agir e ser conivente ou se recusar a essa conivência, que perpassa, né, um posicionamento cotidiano, que eu acho que é onde nos é mais caro. Né? Então, esse trabalho que a gente faz, ele chega a ser hercúleo. Né? Então, assim, eu queria estar tranquilo de saber que você estivesse lá no gabinete, né, com toda uma estrutura na rede municipal, para te dar suporte, você não precisar ser a única referência, mas ter sim você como referência, sem com isso a gente perder, né, a representatividade, mas ter um conjunto de suportes, né, que se a gente pensar, eu sou professor de matemática, existe uma estrutura de suporte para o ensino de matemática que eu não tenho do que reclamar. Cursos de matemática, eu brinco que assim, a matemática, quanto pior vai nas provas, mais as pessoas querem aula de matemática no currículo.
Às vezes eu fico até preocupado que pode ser que venham a achar que a solução é 25 aulas de português e 25 aulas de matemática, né? Então, Vai resolver. né, existe um desejo que é matematicamente pensado e construído socialmente, onde a matemática não foi bem, oferece reforço, coloca isso, põe aquilo, mas tudo focado na matemática. Do Sim. ponto de vista da humanização dessas crianças, da melhora das relações, e pensando nas africanidades como uma área do conhecimento, a gente sonha que tenha o mesmo desejo social, o mesmo projeto social de dizer assim, não, tem uma pessoa negra morrendo de fome e a gente sabe que é porque ela é negra. Aí a Carolina Maria de Jesus vai nos ensinar muito bem. Passar fome não é brincadeira, e na última conversa que eu assisti da Cida Bento, ela vai dizer assim, o principal projeto hoje para o Brasil é acabar com a fome. Pensa, Sim. né? 33 milhões de pessoas passando fome. Essas 33, 40 milhões, esses indicadores de absurdo, inevitavelmente está associado à nossa cor. Sim. Então, assim, a escola, a gente não quer só comida. Então, essa comida que a gente está provocando, trazendo, dizendo, tensionando, ela perpassa a gente não desacreditar, porque eu acho que esperançar no modo que a gente faz, que é o Paulo Freire, a gente não descuida de que a gente, ao sair daqui, eu posso ser vítima de violência pela polícia, Sim. posso ser confundido, que é o discurso que se faz, e vocês não precisam falar por vocês sabem como que é a vida da mulher e a vida da mulher negra nesse contexto. Então, há sim um esperançamento permanente, senão a gente sucumbe. Com certeza. A gente sucumbe. Mas sabe o que eu acho que é interessante? É que o pessoal não percebe que a hora que esse jovem, essa criança, ele se sente pertencente àquela escola, ele se entende e se vê dentro daquela escola, esse índice de aprendizado dele aí, do português, da matemática, todos os outros, né, aumenta, porque ele tem um comprometimento com a educação. Nem é com aquela escola em si. A escola vai proporcionar, né? Mas ele vai ter um comprometimento com a educação. Porque ele vai se sentir valorizado dentro da educação, né? E não menosprezado, tal. E aí não se vê ali, aquilo não é para ele e sai fora, né? Não quero saber. Se desliga. É fácil, né? Agora, era que você traz algo que ele se vê ali, que ele entende. Gente, isso ajuda em todas as outras áreas, porque ele se compromete. Né? Pensar na humanização, aí eu já estou pensando bem na educação infantil mesmo, a gente vê o quanto, né, ainda, vou me colocar, porque também sou professora, é óbvio, o quanto pecamos de levar tantos animais para os nossos projetos. Né? A gente não pensar nas relações humanas, né? Com pessoas, né? As crianças, elas são capazes de perceber, né? Eu não preciso do Menina Bonita do laço de fita para ter um coelho me chamando de bonita, né? Eu posso pegar outras referências literárias e levar para a escola. Betina, né? Que é um livro lindo. Eu não preciso, né? Eu preciso de trazer mais referências de livros, um Black Power de Taiô, um Black Power de Akin, Taió, né? Todos eles são da Kyusan. A Mônica citou Betina, tem o Meu Preto é de Rainha. Então, assim, tem muita literatura infantil boa para a gente poder levar, que traz o ser humano para dentro da sala. Né? E, não quero falar de relações raciais, pega um tanto, pega um bocejo. Né? Tem muita coisa para a gente trabalhar ali no dia a dia, só que prefere pegar as fábulas, como se diz, não tenho nada contra a fábula. Né? A gente pode trabalhar a fábula e tal. Mas vamos levar pessoas ali para o cotidiano, né? Vamos humanizar um pouquinho mais os nossos bebês, nossas crianças pequenas, né? Eles merecem ser vistos. Desculpa, gente. Saúde. Saúde. Né? Eles merecem... Não vem, fica aí dentro. Corta isso, viu, moço? Perdão, gente. Perdão. Agora eu me senti em sala de aula. Saúde, melhorou. Obrigado. Então, assim, só concluindo, né, eles merecem ser vistos ali, ser representados na literatura, né?
eles percebem, né, a diferença do animal para o ser humano falando, e isso é importante. A gente precisa de humanizar a educação infantil, né? A gente precisa de trazer mais essas referências de humano para a educação infantil, né? Fato que a gente nunca esteve humano no currículo, Sim. né? Eu acho que essa representação humana é um imperativo. Sim. A gente precisa, Sim. a gente precisa. Então, às vezes, e aí eu concordo, Mônica, que assim, a vivência em Campinas, às vezes a gente vive numa ilha, numa bolha, que parece que está todos, né? E aí, qual é a responsabilidade nossa? Campinas deve ter sido uma das primeiras a implementar a Lei 10.639. E qual é a demanda que a gente tem agora? Quando é que todas as escolas de Campinas, porque a gente não tem outra opção, ou todas, ou todas. A gente precisa que todas as escolas tratem as crianças negras de forma humanizada. Então, imagina o tamanho que é agora a rede de Campinas municipal, estadual, né? E as particulares, né? Então, assim, a gente precisa sair desse absurdo de que na escola particular não tem negro, de que na escola X de periferia a população é 100% negra. Na escola próxima, mas não tão periferia, a gente tem um embranquecimento da clientela. Porque aí a gente vai vendo como que o abismo vai clareando, né, a ponto da gente ter a distância entre o Osiel e a Alphaville de 500 vezes. Eu consegui fazer com que esses alunos tenham suporte, se suportem e sejam capazes de perceber a força que eles têm para poder estar. Então, a gente volta para o Enem. Como é que eu os convenço que eles precisam estar também prestando essas provas? E mais do que prestando essa prova, se apropriando do conhecimento que lhes é específico, mas potente em termos de vamos estudar, porque o Nelson Mandela nos ensinou que a arma mais poderosa é essa, o conhecimento, né? Sim. Então, se eu não buscar no conhecimento, e aí volto a repetir, um conhecimento crítico, onde o Paulo Freire nos ensina a esperançar, mas não nessa coisa de, olha, a gente já está satisfeito. Eu acho que essa insatisfação ainda leva algumas gerações para poder a gente conseguir baixar a cabeça e a guarda no que se refere a como que no Brasil toda essa estrutura funciona. Acho que a gente viveu nos últimos 4 anos tempos muito sombrios. Nossa. Né? Recuperamos a democracia, mas não nos iludamos do ponto de vista do quão foi difícil, né, perceber a destruição das políticas públicas destinadas a pobres, que no Brasil eu sempre leio pobres como sendo sinônimo de preto. Então, você passar por esse processo, vivenciar isso, e um país que tinha saído do mapa da fome, ter hoje como principal projeto de país, matar a fome de 33 milhões de brasileiros. Gente catando osso. Então, parece pouco, mas é... Agora, se a gente não se mantém, né? Aí a gente que é dessa temática e que luta, porque primeiro a gente luta para existir. Sim. Né? Aí depois que a gente consegue chegar no patamar de professor, a gente faz uma retrospectiva, cheguei sozinho, ou em 2. Toda a trajetória é essa. Olha, sou universitário, foi o primeiro da família, o segundo da família. Esses excepcionais que a gente celebra, porque tem que celebrar, mas que não dá conta. Eu não posso ser excepcional numa família negra. Nem numa família que está querendo entrar no universo branco. Numa família negra, eu sou excepcional, universitário. Então, você tem um conjunto de políticas que foram feitas para nós e que a gente viu a fragilidade do ponto de vista institucional, mas também da perversidade, que é a mudança de políticas que direcionam em 4 anos, vamos pôr aí 6 anos, a mudança de foco. Então, assim... Quem passa fome no Brasil hoje são os pretos. Ah, mas vai ter variações, mas a gente está falando da população majoritariamente que está passando fome. E essa fome impacta na escola. Quem são esses alunos que a gente vai ter que matar a fome? Não mais de comida, mas que vai ter que ter lanche na escola, vai ter que ter, né, alimento reforçado, cuidado, todo esse processo de devolver a dignidade para a gente sair desse patamar da fome. Algumas coisas a gente vai fazer no paralelo, porque é importante assim. Eu estou há mais de 20, 25 anos no magistério.
Houve um tempo que a gente brigava para que os alunos não usassem boné. Aí passou um tempo, a gente ouvia os professores no corredor reclamando, ele tem um iPod, um iPhone, alguma coisa melhor que o meu. Eu achava tão bacana isso, porque ele saiu da condição de miserável e ele agora estava podendo se ver de igual para igual, e incomodava, sim, alguns professores, mas ele estava se vendo de igual para igual na condição de humano, de vivência, de saúde, de condição financeira. Então, a reclamação do professor era, ele tem um iPod melhor que eu, que legal. Um telefone celular melhor que eu. Agora não, a gente está tendo que se deparar e perguntar de novo. Será que comeu? Será que tomou café? Será que essa rebeldia é fome? Será que está morando em casa? Ou é o barraco que está ali? Choveu, será que alagou? Então, você tem essa demanda que parece que está desvinculada da educação, mas não está. E aí, para a gente dar um exemplo bacana, né, a gente tem no Osiel, eu gosto de falar do Osiel porque a gente localiza e as pessoas, se tiver coragem, vão lá, comparece e vai ver o que é que a gente fala quando a gente tem numa escola, é que quando a gente começou, e aí eu estou falando de um grupo de professores que eu admiro e respeito muito, eu nunca estive lá só, é sempre um grupo que a gente tem algumas frentes, a gente tem um racismo que permeia tudo isso, mas tem um grupo de professores muito interessantes que a gente, ao tensionar, corresponde, né? E aí a gente fazia, no meu caso, eu estava falando da gente construir culturas, né? Uma das culturas que a gente sabe que não é suficiente, mas é necessário, é de prestar vestibulinho, né? E aí a gente sabia que passou um no vestibulinho. Isso não resolve, isso não nos contenta. E aí a gente, semana passada, a escola como um todo, eu estou falando a gente, mas é a escola, conseguiu 22 alunas para estar no Meninas Super Cientistas. 22. Que legal. Porque aí você cria uma cultura delas se verem capazes de estar na Unicamp. Sim. Não nos contenta, porque eu acho que esse descontentamento é Paulo Freireano para a gente pensar. Eles precisam se ver. 22 meninas super cientistas. E essas 22 meninas, ela agora tem acesso a uma universidade que não tem como comparar com a escola que ela está, né? O prédio, a qualidade, as condições, os acessos são infinitamente diferentes. Mas quando a gente consegue fazer com que a Unicamp perceba o quão é importante ela também, né, trazer essas esperanças para essas crianças. Sim. Então, 22 meninas super cientistas. A gente quer que elas sejam 22 meninas super cientistas, depois 22 meninas universitárias, de preferência medicina, arquitetura, engenharia, pedagogia, didática, matemática, né? Sim. Mas que ela se sinta capaz de se ver na universidade. E aí, nós que somos professores, temos esse desafio de esperançar com eles, preste, conheça. Então, esse também é seu lugar. Né? Esse também é seu lugar, porque a gente precisa estar socialmente em todos os lugares para se constituir uma população, um grupo humano. Né? Então, onde que os negros estão? Se a gente não está socialmente nos lugares, a gente não é um grupo humano, porque a gente tem os lugares que nos impõem e a gente fica fixo. Né? E aí o que acontece? Por mais que a escola queira lutar contra, né? Então a gente pergunta, vocês querem ser médicos, juízes, advogados, engenheiros, astronautas, arquitetos? Se essas crianças nossas já têm um universo restrito a 5 ou 6 áreas, a gente não está conseguindo e não vai conseguir sozinho, do ponto de vista da escola pública, esperançar que eles precisam estar nesses espaços. Mas esses espaços também precisam dizer, olha, são bem-vindos. Né? Porque a gente sabe da hostilidade de alguns espaços que não precisam proibir. Né? Porque nos Estados Unidos tem assim, área para branco, área para preto, bebedouro para branco, bebedouro para... O nosso apartheid, o nosso modo de segregação... mais perverso. Ele não põe placa, mas ele diz, você não é bem-vindo. Agora, lógico, guardadas as devidas proporções, a gente pode ponderar sobre como que se dá o racismo à brasileira, como que se dá o racismo nos Estados Unidos, como se dá o racismo na Europa, na África do Sul, mas em comum todos eles
beira a morte daquele outro que não nos é agradável. Mas, enfim, era também sobre isso que a gente conversa. E que as questões sociais não atravessem o futuro dessas 22 meninas, né? Que elas consigam ter sucesso, né? Sejam bem acolhidas lá naquele ambiente, né? Mas eu acho que também a presença faz com que... A Unicamp mudou muito. Eu estudei lá, eu sei como que é e como está sendo, que a gente acompanha, né? E essa mudança só aconteceu porque essa enxurrada de alunos negros e indígenas que entrou naquela universidade. Então, tem professor sendo racista com os jovens? Tem. Mas ele está sendo pressionado ali. Ó, nós estamos aqui e agora você vai ter que lidar com nós, com a gente. Se vira, e né? se vira aí, sabe? Não quero. Você pode até ficar sapateando, falando que não queria, que não sei o que, não sei o que lá, mas nós estamos aqui. A questão indígena, então, mais ainda, porque há uma adequação, né, que a universidade deveria ter com os indígenas também, não essa coisa de esperar que os indígenas se adequem à universidade, né? Então, eu acho que estar, né, em alguns espaços, estar presente ali, já faz uma grande diferença. E faz diferença também para aqueles que estão fora, né? Acho que seria muito legal se alguns alunos da medicina da Unicamp, né, fossem negros lá, que entraram, fossem mostrar para os alunos, olha, podem fazer aí vestibular, que tem, eu entrei, você também pode, né? Enfim, sei lá, em qualquer outras áreas aí, né? Para que eles percebam que pode, que isso dá para acontecer e que já está acontecendo, não que num futuro próximo, não, já está acontecendo. Eles têm direito de sonhar e o sonho deles ser realidade, né? Que os sonhos também movimentam muita gente, né? Vai ser complicado, não vai ter as mesmas condições que gostaria, os livros são caros, enfim, a gente sabe como que é a vida de universitário, né? Vai ter tudo isso, não vai ser fácil, não, mas você pode estar. Né? Você pode estar. E eu acho que é até mais fácil. Eu costumo dizer para os alunos que é mais fácil ser médico do que jogador de futebol. E o que tem de adolescente querendo ser jogador de futebol, no dia que ele fizer uma regra de 3 simples, ele vai perceber, mas ele precisa fazer. Eu tenho um sonho de ser jogador de futebol. Aí eu mostro para eles, tá vendo? O Sócrates é uma exceção, mas eu acho que é importante eles perceberem isso. O Sócrates era médico e jogador de futebol. Então, do ponto de vista, a gente não está dizendo que é fácil, mas não é à toa que quando a gente nasce, o médico faz a gente chorar, para a gente entender bem-vindo à vida. Agora, nesse lugar da disputa, assim, os nossos alunos são persistentes, eles querem ser jogador de futebol a qualquer custo. E tem muitos que passam a vida toda tentando. Mas eles não fazem, talvez, o que muitos professores, muito médicos, muitos juízes fazem. Vamos fazer uma regra de 3 aqui. Porque eu falo com eles assim, vocês querem ficar rico ou vocês querem ter uma profissão? Se querem ficar rico, tá certo, você batalhar para ser jogador de futebol nas condições que você está se permitindo, né? Você quer ser ou fulano de tal. Agora, se você quer ser jogador, a escala para ser jogador é absurdamente maior do que para ser médico. Então, a dedicação que ele tem com o futebol, a gente vê alguns alunos 6, 8 horas por dia e treina, e corre atrás, e treina, e vai, e faz peneira, e vai. Então, assim, ele tem uma vida de dedicação ao esporte pelo fato de que a gente é convidado a ser jogador de futebol e não é o mesmo apelo para ser médico. Não. E não é o mesmo apelo para ser professor. Não é o mesmo apelo para ser outras profissões. Então, eles até correspondem, mas eles são levados, e aí eu acho que no dia que eles pararem, antes de... vou escolher a profissão. Eu quero ser jogador de futebol. E aí eles perceberem assim, não, eu vou disputar 1 com 2 milhões. E a vaga para medicina é 1 para 300. Sim. Vamos exagerar. 1 para 500. Então, o esforço que ele faz a vida toda para ser jogador de futebol é deliberadamente maior do que... E isso tem, lógico, que a mídia, né? A gente, quando a gente estava observando assim, comentarista esportivo no Brasil, ele só sabe falar de futebol. Raras exceções.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você assiste os programas esportivos, eles estão falando de futebol. E aí você percebe que, assim, os outros esportes também são relegados a um valor menor. E com isso você cria também essa demanda de que, assim, para onde que a gente vai? A gente está em ano de Copa, mas é preciso a gente entender como que esses lugares que são fixos para nós, né? E aí, assim, você consegue ser jogador de futebol, mas você não ascende na carreira. Você não vira dirigente de time algum. Porque Não. esses lugares de poder, de concentração e onde se delibera não estão acessíveis, né? E estão muito bem demarcados. Então, a gente agora, por exemplo, abrindo essa possibilidade de ter o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério dos Povos Originários, é preciso que a gente tenha atenção que não basta um ministério. É preciso que esse ministério faça valer os lugares, as verbas e as condições para que essa população exerça sua cidadania em todas as esferas. Então, só nos serve o Ministério da Igualdade Racial articulado com todos os outros ministérios e que vai da presidência ao, se a gente puder elaborar um nível de empregabilidade que a gente queira dizer que é o menor e o maior. Então, a gente precisa ter essa dimensão. E agora a gente está nesse momento. Então, e aí eu acho, voltando e pensando no MIPID, a gente precisa ter que, nessa envergadura de quem é o MIPID, em não sendo você a única responsável, é preciso que a estrutura seja oferecida para que a gente, ao invés de justificar o não avanço, a gente precisa quantificar. Quantas escolas hoje na rede municipal têm um trabalho com as africanidades? Dessas escolas, qual que já são cotidianas, quais que já são em projeto? Porque agora a gente precisa ter esse fôlego. E a gente só tem esse fôlego se a gente tiver estrutura. E a gente sozinho, a gente não faz isso. Então, eu fui a semana passada, retrasada na Unicamp, no Profis, e aí eu falei assim, eu devo ter umas 500 perguntas que eu vou acumulando. Aí a professora Ana falou assim, por que você não monta um grupo para responder essas questões? Né? São 500 questões. Então, a gente tem quantas escolas na rede municipal? 200? 205, acho. A gente tem que ter mapeado essas 200 escolas. Estou falando da rede municipal. A gente tem que ter dados sobre essas 200 escolas. Quantas são? Quem são os professores de história? Quem são os professores de português? Quem são os professores de educação física? Artes, português, história. O que está se fazendo? Quais são os projetos pedagógicos? Como é que a gente cria amostras para que dê visibilidade? Mas a gente não pode ficar assim... intimidados do ponto de vista da estrutura, o que tem para oferecer para que a gente... Então, assim, a médio prazo, a gente consegue fazer um mapeamento dessas escolas, dizer, especificar e propor? Aqui não é um interrogatório, é só para a gente ter a dimensão que é de responsabilidade nossa que levanta essa discussão. Na minha escola, né? E na minha escola é uma escola da rede. Né? E aí a gente tem que ter na escola o comprometimento dos professores, que são obrigatórios legalmente, Sim. Que não é um favor. Então, essa relação com a legislação, ela passa a ser um imperativo também para nós. Por quê? Porque a Unicamp foi a última a aprovar cotas, mas havia uma lei dizendo que até 2000 e tanto, se eu não me engano, 16, era obrigatório que metade da clientela fosse pretos e pobres e pardos e variações. Mas precisava ter a lei. Então, a gente tem um instrumento legal, a Lei 10.639, a 11.645, e a gente precisa entender que essa legislação não é em benefício nosso, mas que tem que ser criadas condições para que não seja imputado à Mônica, ao MIPID, o fracasso ou a não aplicação, não desenvolvimento de uma política pública. Precisa ser compartilhado prefeito, secretário de Educação, programa MIPID e todos nós. Isso que eu ia complementar, que isso cabe a todos os profissionais. Né? A todos nós. Não é uma coisa de um programa, porque se a lei de diretrizes e bases da educação, então todos os profissionais da educação estão sujeitos a essa lei. Né? E aí, cada um no seu fazer, isso que a gente costuma pontuar bastante, né? Cada um no seu fazer tem essa obrigação.
de olhar sobre essa questão. Então, o supervisor ele tem que olhar se o PP, se dentro do PP está ou não contemplado a lei 10.000, né, e a 11.000. Se não está, então tem a obrigação de voltar. Esse OP, a hora que chegou esse PP lá na escola, voltou, olha pessoal, não voltou porque não está contemplado aqui, nós vamos ter que fazer. Porque eu já vi escolas, por exemplo, né, a gente conhece escolas que não estavam no PP, mas que estavam executando, e tem escolas que estão no PP, mas não está executando, né? Mas é importante que esteja no projeto político-pedagógico, né, das escolas. É importante que ali também tenha esse registro, que é o que nosso documento maior dentro da escola, né? Então, é importante que ali também esteja. Mas cada um na sua função, né? Então, porque assim, às vezes as pessoas falam, né, ou do próprio programa, né? Mas você... Quem é que vai vigiar, né? Que muitas vezes fala, mas não é uma questão que o programa não é para vigiar ou para cobrar que o fulano faça ou deixou de fazer, né? O diretor da escola tem que cobrar o seu professor, o coordenador tem que cobrar, a família tem que cobrar, né? Toda uma comunidade aí tem que... Comunidade escolar, né? De uma cobrança, né? Que é a cobrança da social ali, né? E dentro da sua estrutura, cada um tem que fazer a sua parte, né? Sim. Então, além de ser na sua obrigação enquanto profissional, professor ou monitor, seja qual for, né? Também os outros dentro do seu fazer também tem que ver isso e que apontar isso. Aí fala assim, mas se ele não faz, quem cobra, quem deve cobrar é o superior imediato dele. E assim indo, né? E assim indo. O que nos cabe no caso do programa, né? É dar formação a todos eles. Desde lá do representante regional, a gente, os únicos que a gente não atinge o gabinete, né? Tal, né? Mas fora disso, a gente atinge desde o representante regional até que a gente... todos os funcionários da escola, porque já tivemos tem informação, né? Que vai o guarda, vai, enfim, né? Todos eles, né? Apontando e mostrando essa necessidade. Mas eu acho que a gente tem que começar a cobrar de todos, cada um o seu fazer, se olhar para essa questão. Eu acho que tem uma coisa, Mônica, que a gente pensa junto, que quando... O ano passado, o Estado me chamou para fazer o lançamento da trilha antirracista. A gente até acreditou no primeiro momento que pudesse ser apenas por obra do compromisso do dirigente com a temática. Aí pesquisando, correndo atrás e tendo informações, até onde eu sei, e aí talvez esteja sendo liviano, mas vou arriscar a tornar público, que assim, era um termo de ajustamento de conduta. O Campinas, em 2002, já trabalhava com a questão de implementação do ensino de História e Cultura Africana, enquanto o Estado, ano passado, foi que lançou a trilha antirracista. E aí, o que é a trilha antirracista? Até onde eu fiquei sabendo, e a gente pode aprimorar isso, era o cumprimento de um termo de ajustamento de conduta. Era a lei sendo cobrada pela Justiça. Ministério Público pelo Ministério Público. Né? Então, assim, a gente precisa se conectar em redes, e aí eu volto a repetir, porque agora a gente tem, em vias de sair, o Ministério da Igualdade Racial. A gente precisa entender o que é um ministério e fazer com que o ministério cumpra a sua função. E aí a gente precisa, eu sei que não é fácil, eu volto a repetir, sou solidário com você, com nós, mas a gente precisa usar desses instrumentos para que também façamos valer os nossos direitos. Porque a gente está falando de 33 milhões de pessoas passando fome. A gente está falando de milhares, milhões de crianças que não têm acesso ao conhecimento de si, que tiram deles o direito de se conhecer, se autoconhecer, se autovalorizar, para que a gente não ache
que catar osso em caminhão é o nosso futuro. Então, essa dimensão, e aí pensando, né, no lugar que a gente ocupa, a gente precisa comprometer. Então, na minha escola, tem que ter o comprometimento da equipe gestora. Sim, de todos. Não dá para você ser um gestor e ignorar que você tem que cumprir uma legislação, como a gente já conversou, Exatamente. em benefício meu, não é em benefício meu. Vai estudar e você vai descobrir quais são os benefícios de você ser antirracista. Ou você assume o racismo e aí você não pode exercer um cargo público, ou a gente precisa avançar para que seja de compromisso, né? E aí a gente tem como grande referência Paulo Freire, se a gente não quiser ir muito longe. O Paulo Freire já nos ensina, né, que não dá para educar sem compromisso com a cidadania, compromisso com os oprimidos, compromisso com as questões de diversidade, que aí a gente pode, talvez ele não especifica a negritude, mas a gente tem referências muito bacanas. Então, o que a gente sonha, mas que não é um sonho estático, e aí eu acho que é esse período que a gente está vivendo de sonho coletivo, é que a gente precisa olhar para a escola nesse novo tempo que já está se abrindo, né? Eu vi a esposa do presidente falando que são 3 compromissos dela para a próxima gestão: violência contra a mulher, o racismo e, se eu não me engano, o machismo, qualquer coisa assim. Eu acho que a gente precisa trazer essas pessoas para o compromisso retórico e concreto, prático. Como que eu faço para reduzir a violência contra as mulheres? A gente precisa qualificar, mas a gente precisa, depois de passado um tempo, apresentar esses dados. Então, eu acho que a gente, pensando no programa, na nossa formação, na nossa saúde mental, física e racial, né, quais são as estratégias para esse próximo período, porque em 4 anos eles conseguiram acabar com todo o processo de avanço que as classes C e D estavam conseguindo, adquiriu. Acesso à universidade, FIES, ProUni, Educação Sem Fronteira, estava tudo caminhando no sentido de que a gente estava conquistando direitos e condições efetivas. Primeira chapuletada que foi dada assim que assumiu o outro governo não tem mulher no governo. Eram homens brancos, heteronormativos, ou pelo menos aparentemente heteronormativos, determinando a vida de todo mundo. E chamando preto e dizendo que preto pesava por arroba. Então a gente não pode, nesse ponto, né, descuidar nenhum segundo e entender que a gente tem um desafio político, racial, que culmina no posicionamento e nos lugares de poder que a gente precisa estar, e demandado, eu acho que aí é o mérito que a gente tem, e demandado pela escola, porque eu acho que a escola também tem que apresentar esses resultados. Olha, o Osiel não pode aparecer na imprensa apenas na página policial, porque lá é uma escola. Trate de convencer e mostrar para essas crianças que elas podem não estar somente nesse lugar. Teatro, cinema, enfim, eles estão no mundo. Agora, quando eu digito lá no aplicativo de busca e remetem ele para os lugares da violência, a gente naturaliza e reforça negativamente. Eu tenho um texto do aluno que ele vai dizer justamente isso, que ele foi pesquisar as pessoas mais bonitas do mundo, ou melhor, a cor mais bonita, e depois colocou a cor mais feia do mundo. Eu não vou dizer para vocês o que é que apareceu em cada uma delas, porque é mais do mesmo. Agora, pensa para a criança, a cor mais feia do mundo aparecer ele. Mas aí o aplicativo tem, aquilo ali é um sistema de codificação que faz aparecer aquilo. Então, eu acho que a gente tem, assim, o lugar da consciência é esse desassossego. Que é por isso que a gente olha, aquela criança, tá lá 7 horas trançando o cabelo. Se o meu problema fosse ela ficar 7 horas no cabeleireiro ou com a mãe, a gente não tem problema. É que aquela criança vai morrendo de inanição quando a escola vai negando a ela o direito mínimo, né? De se ver, de ser representada, de ser valorizada. E aí, cada vez mais, na especificidade. Como é que eu, negro, quero ser representado? A professora me perguntou. A professora
sabe o que é representatividade? E como que ela dialoga com nós negros, que não é uma pasta homogênea? Como é que ele dialoga com nós mulheres, em sendo vocês? Qual é a minha opinião sobre? Então, e aí a gente tem esse campo todo aberto, onde parece que a gente resolveu os problemas. Não, a gente está começando a se debruçar sobre esses problemas para dizer, a escola é um lugar, porque é uma luta do movimento negro. Né? Aí você tem o Nelson Mandela, o Steve Biko, são duas referências que eu gosto, porque ele vai dizer assim, olha, a arma mais poderosa na mão do opressor é a mente do oprimido. Steve Biko fala isso e ele traz um conceito de consciência negra que eu gosto. Mas o que está implícito aí? É que a gente precisa construir uma educação. Olha, o atrevimento nosso, mas só tem essa opção. De construir uma educação com a nossa cara. Mas não a embalagem. Embalagem e conteúdo. Sim. É uma educação antirracista, uma educação comprometida com o respeito, né, à individualidade, uma educação afrocentrada, uma educação diferenciada, né? Acho que esse é o nosso objetivo. Acho que agora a conversa tá boa, né? Acho que a gente deu conta nessa noite aqui. Vocês cortam. Demos conta de conversar um pouco, de refletir um pouco sobre essas questões étnico-raciais. Tem muito mais para a gente pensar, conversar, discutir, trazer outras pessoas, né? Eu acho que essa conversa não se acaba aqui, muito pelo contrário, né? A gente pode ir aprofundando cada vez mais, né? Trazendo outros aspectos também. Mas eu agradeço muito aqui o Wilson Queiroz, que esteve aqui com a gente, a Viviane Lino, que é parceira aqui também, né? Mônica, você sabe que a gente tem uma coincidência nas nossas vidas, né? O Queiroz? Eu tenho uma irmã chamada Mônica Catarina Queiroz. Ah, é? E você é Mônica Aparecida Queiroz. Há de dizer que a gente está fazendo nepotismo. Somos parentes. Os pretos todos no programa. Mas, enfim, seria uma honra, mas não é o caso, né? Não é. Já me perguntaram também, várias vezes já. Você não somos. Seria legal, mas não somos. E agradecer também, né, a todos aqui que estão nos escutando nesse momento aqui. Desse momento que foi para mim muito rico, muito importante. E aí eu passo a palavra para vocês. E desde já agradecendo. Eu também agradeço pelo convite, né? O convite da Mônica, do Educa TV. É sempre bom, né, a gente poder ter esse espaço para poder discutir um pouco sobre o estudo das relações raciais, né? E mais um agradecimento mesmo por esse momento. Eu queria dizer que eu não quero ir embora. Que esse é um tema que me ajuda muito a entender por que eu estou na educação, por que eu estou nos lugares. Agradecer muito e dizer que é uma honra sempre poder partilhar conhecimento com pessoas que a gente sabe que estão comprometidas e vivenciam, às vezes, mais situações desconfortáveis do que eu. O convite que o MIPID recebeu, né? E aí o meu MIPID é uma porta, né, para todos os profissionais e para todas as crianças, né, para a gente trazer essas questões num outro patamar que vai estar aberto aí para outras cidades, não só para Campinas, né, mas para a região metropolitana, né, e mostrar também esse nosso trabalho que é realizado aqui para as outras cidades, né. Eu sei que Valinhos está, por exemplo, começando aí um processo muito bonito de um trabalho que foi fruto da professora Solange, por exemplo, né, que vai estar acontecendo, né, a professora infelizmente faleceu, tudo, né, mas ela, por um conto de um caso de racismo, né, ela fez todo um movimento lá dentro da cidade, enfim. A gente pode estar mostrando também para o mundo, né, que a gente tem um trabalho diferenciado, né. Precisa, sim, que todas as escolas participem integralmente, de todas elas, precisamos. Mas eu acho que a gente está num caminho para chegar aí.
né? E trazer essas informações, trazer esses profissionais, principalmente, que eu acho que é esse a nosso objetivo, né? Dar cada vez mais voz e luz sobre esses profissionais, sobre esse trabalho realizado nas escolas, né? E aí tem essa abertura aí do programa que vai ter dentro da TV, como me pede, e a gente vai trazer aí os alunos, os profissionais, para conversarem, para trazerem um pouco ao longo do ano, né? Nada de concentração só em novembro, né? A ideia aqui é essa, né? Ao longo do ano a gente tem um programa contínuo, onde a gente vai estar trazendo cada vez mais essa diversidade e esse trabalho que a rede realiza. Então, agradeço muito, muito mesmo a participação. E estamos aí abertos para trazer outros também, né? Obrigada, gente.